Meu nome é Tyler Dew e eu tinha acabado de terminar meu segundo ano na Universidade da Califórnia. E estava vivendo uma tremenda depressão com sentimentos intensos de solidão e inutilidade. Essas ondas de tristeza e depressão estavam me esmagando emocionalmente. Me sentia culpado por estar em um dos lugares mais bonitos e ricos do mundo, com uma ótima qualidade de vida, porém, eu vivia um inferno interior com ausência total de qualquer prazer em viver. Não existia um motivo real para ter tristeza em mim, simplesmente era algo orgânico e não havia nenhum fato exterior me induzindo a ficar triste. Meu cérebro estava se comportando de forma absolutamente patológica. Orei para Deus tirar essa dor imensa de mim. Eu não via sentido nesta vida, queria que Deus me levasse e pensava em formas indolores de não sofrer mais, e não ter de pensar e ficar aflito nunca mais. Uns 4 dias antes do acidente, falei para Deus que não desejava estar vivendo esta vida. Não suportava mais essa depressão e tristeza constante com dores psíquicas frequentes. Pedi a Deus para que Ele me levasse, então 4 dias depois, estava de bicicleta em um caminho declinado descendo uma montanha e passando entre as árvores. Eu sempre andava dentro dessa floresta com árvores gigantes e caminhos tortuosos, era neste lugar que eu conseguia aliviar minha tristeza. Eu considerava aquelas árvores e aquele lugar harmonioso como se fosse minha família, me sentia seguro ali. Assim que o dia do acidente não era diferente de qualquer outro dia, não tive nenhum pressentimento, estava mais calmo e concentrado no passeio na floresta. Nunca pensei em usar capacete ou qualquer proteção corporal, nunca tinha me acidentado gravemente, tive apenas algumas pequenas quedas na prática do esporte. E não estava agindo de forma imprudente porque eu conhecia o caminho, era de manhã e eu estava ali há umas 2 horas. Então decidi descer uma ladeira que eu já tinha descido muitas vezes, e que era o caminho de volta para casa. Tinha uns saltos na ladeira e eu sempre usava eles descendo em velocidade. Porém alguém tinha modificado os obstáculos, e aumentado bastante uma das rampas de impulsão. Eu desci em grande velocidade, e quando vi, era um salto perigoso que geraria a propulsão em uma grande trajetória vertical, tive a reação imediata de pensar que iria morrer. Não tinha como desviar. Subi como uma flecha a uns 5 metros de altura, e a bicicleta ficou para trás. Meu corpo continuou voando, até bater minha cabeça e o tórax no solo com muita força. Fiquei inconsciente, me senti saindo do meu corpo como um foguete. E fiquei flutuando a uns 35 metros acima das grandes árvores de 30 metros de altura. Eu via as árvores do tipo sequoia lá de cima, mas eu abrangia tudo e via dentro da floresta. Sentia as árvores, o gado, os passarinhos. Todo o ambiente estava dentro da minha consciência ampliada, eu não sentia mais ser um corpo humano, e não tinha nada físico em mim. Eu estava expandido como uma consciência ampla e abrangente, podia ver e sentir tudo, e havia um total silêncio, uma paz profunda e calma. Podia ver detalhes a quilômetros de distância, como se eu tivesse olhos em toda a região. Eu me expandi sobre todo o ambiente, tudo estava dentro de mim, eu podia ver o oceano que estava a 10 quilômetros de distância. Via o mar como se estivesse a 1 metro dele, eu percebi que a vida dentro do corpo humano é uma vida morta. E quando minha consciência saiu, eu tinha me tornado realmente vivo. E não tinha absolutamente nenhum problema emocional. Em certo momento, olhei meu corpo desfalecido no chão. Devia estar muito machucado, mas eu me sentia plenamente feliz e realizado. Eu olhei e sabia que aquele corpo me pertencia, mas eu não queria ser ele, eu não queria voltar à vida miserável de se ter um corpo. Eu percebi imediatamente que eu não era uma estrutura física, e que na verdade o organismo era uma prisão ou um castigo. Eu não tinha mais depressão nem tristeza, mas eu fui adquirindo uma sabedoria muito elevada, e que ultrapassava a capacidade humana. Então, dentro de minha consciência surgiu uma pergunta. Minha consciência estava com uma imensa sabedoria, e ela me perguntou se eu queria retornar ao corpo. E diante de tanta sabedoria espiritual, respondi que desejava voltar ao meu organismo, porque existe um motivo para vivermos como seres humanos. Instantaneamente, me encarnei em meu corpo e tinha dificuldades em respirar, e sentia dores físicas gigantescas. Todos os nervos do corpo doíam, meu ombro e tórax estavam muito machucados. Consegui abrir meus olhos, e era a única coisa que conseguia movimentar em meu corpo, então vi algo semelhante a bolas de luz, parecendo pequenas fadas com asas descendo das árvores.
Também escutei um som de harpas celestiais ou algo de beatitude, percebi que minha alma não estava encaixada completamente em meu organismo. E eu ainda consegui olhar e sentir com os olhos do espírito. Tentava respirar e sentia dores insuportáveis, então me senti desmaiando, e quando acordei, já estava no hospital e tinha um doutor na minha frente. O doutor me disse que eu tive muita sorte de não ter morrido, nem ter rompido nenhum órgão interno. 3 pessoas que passavam na estrada me encontraram caído, e me levaram para o hospital no carro delas. O doutor fez um teste de orientação e me perguntou qual era meu nome, meu endereço. Perguntou se eu era homem ou mulher, e eu não sabia nada sobre mim. Perguntou minha idade, se eu era jovem ou velho, e simplesmente eu não sabia. Minha cabeça tinha batido com força no chão. O médico pegou meu documento e ligou para minha família. Ao retornar ao meu organismo, voltei a ser incomodado pela tristeza e depressão. Mas essa experiência me ajudou a entender melhor como viver neste planeta. E aprender como se comportar neste mundo e com os meus conflitos. Também busco ser mais empático com os outros. Essa experiência me deu a certeza de que não somos apenas uma matéria resumida a um corpo, e que temos uma existência eterna em uma estrutura imortal. Aprendi que os estudos científicos estão se limitando, ao evitar estudar assuntos espirituais, e que é um fato de que existe uma estrutura extracorpórea. Eu não posso dizer que eu vi Deus ou um ser de luz, porque não vi, e também não tive uma revisão de minha vida. O mais importante na experiência foi que eu estava fora do meu corpo a 35 metros de altura, e podia ver o mar a 10 quilômetros de distância, como se fosse algo que estivesse dentro de mim. Minha consciência era ampla, abrangia uma grande distância. Eu senti os pássaros e o rebanho de ovelhas e o gado, como se fosse um pedaço de minha consciência. É um poder absurdo estar vivendo em plena consciência, sem ter um cérebro humano para lhe limitar e aprisionar. Eu acredito que existe uma consciência universal que chamamos de Deus e da qual fazemos parte, e também somos essa consciência individual que tem um livre-arbítrio, e tudo o que fazemos na nossa individualidade fica registrado nesta consciência universal. E por isso não podemos negar nossos atos, pensamentos e intenções quando morremos. Na nossa vida após a morte, responderemos por nossas ações negativas. E acho que tudo é fruto e consequência de nossa atitude durante a nossa existência. Eu não fiquei muito tempo fora de meu organismo, e não posso dizer o que aconteceria com minha alma, não sei para onde eu seria conduzido. Acredito que pelo fato de ter batido minha cabeça no chão com muita energia, então isso rompeu temporariamente a conexão firme, que prendia meu espírito ao meu corpo. Eu não estive em risco de morrer, mas o impacto gerou um colapso na fisiologia e parte elétrica de meu cérebro. E isso poderia ser considerado um estado próximo da morte onde o organismo fica perto da linha entre viver e morrer. Essa foi a experiência de quase morte do norte-americano da Califórnia chamado Tyler Dill. Se quiser se inscrever no canal, eu agradeço. Se quiser dar um gostei e fazer um comentário, seria muito gentil. Obrigada.